né, com o subtítulo Quem Pagaria, então, a conta dessa guerra fiscal. Então, é um pouco, o tema talvez um pouco mais, de natureza mais processual, né, e que está olhando o outro lado da relação jurídica, né, as implicações que a guerra fiscal pode ter sobre a sociedade, sobre os agentes econômicos que confiam em suas normas, né? Que é um tema muito parecido com o tema que a gente coloca na modulação dos efeitos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de modo geral, né? Aqui é um dado específico, né? Porque se são os estados, e assim, eu acho que a forma como eu acredito que deva ser tratada essa questão é mais ou menos a seguinte: são os estados que fazem a guerra fiscal, né? Há aqui um grande problema de se determinar a responsabilidade pela guerra fiscal, né? Podemos terceirizar para a iniciativa fiscal, para a iniciativa privada, a responsabilidade política e econômica dessa guerra fiscal. E nesse ponto, eu gostei muito de ontem ter tido a oportunidade de assistir a intervenção do professor Sacha. Eu não sei quantos dos senhores tiveram a oportunidade de vê-lo falar, mas ele introduziu um argumento que eu não conhecia ainda nesse debate. Normalmente, quando eu falo de modulação, de prospective overruling, de modulação dos efeitos das decisões, prospectivos, quase prospectivos, ou prospectivos que atingem alguns, mas não atingem a outros que não ajuizaram ainda, ou às vezes até para o futuro, né? Os argumentos que a gente coloca, normalmente, são argumentos ligados à segurança jurídica, à certeza, à proteção da confiança legítima, né? Que são todos esses fatores, né? Que derivam de um certo poder normativo do judiciário, um poder que era negligenciado em parte pela nossa teoria do direito, que negava, né, que partia da premissa de que o judiciário, o juiz não cria direito, né, e então, por conta disso, já que ele não cria, já que ele meramente declara o direito, já que ele meramente constata a existência de um direito pré-existente, não faz sentido se falar em efeitos prospectivos, não faz sentido se falar em modulação. Essa foi a teoria jurídica com base na qual eu fui educado. E eu não me considero uma das pessoas mais velhas nesse auditório, né? Quer dizer, então, não é tão, até muito pouco tempo atrás, se sustentava com esse radicalismo todo a mesma teoria que em 1800 o juiz Marshall, lá no caso o Marbury versus Madison, construiu para justificar o judicial review nos Estados Unidos, né? Essa teoria de que os efeitos são declaratórios e que a nulidade seria necessariamente declarada com efeitos retrospectivos, né? Eu acho que se pode ver muito bem isso ontem também na fala da professora Isabel, que abriu esse congresso. Quer dizer, o primeiro dado que a gente tem que ter é consciência da normatividade das decisões judiciais em qualquer esfera, seja no controle de constitucionalidade das decisões ou das normas que emanam da guerra fiscal, como de qualquer outra, né? A norma cria esse direito. A norma, ela tem um caráter construtivo, ela é uma fonte do direito. E tão ou mais eficaz quanto a lei, porque às vezes depois que a lei sai, né, nós ainda não sabemos como ela vai ser interpretada. Quer dizer, o só fato de uma lei ser promulgada, na maioria das vezes, gera mais insegurança jurídica do que segurança jurídica, né? A insegurança... Está funcionando? Alô? A insegurança, ela só vai ser eliminada depois que o Supremo Tribunal Federal autoritativamente declara o sentido, né? Preenche a moldura do Kelsen, né? Escolhe um dentre os significados possíveis. E eu penso como relacionar isso tudo. Está funcionando? Eu não estou. Como relacionar isso tudo especificamente com a guerra fiscal. E eu trato aqui do problema dos benefícios fiscais inválidos. Eu acredito que há duas ordens de questões que a gente pode tratar aqui. O primeiro são os problemas que isso gera. Tem votos de... né? Tá, vamos trocar. Pois é.
Alô, agora acho que melhorou. Bom, vou ficar nesse ângulo bem quietinho para a gente conseguir. A primeira parte eu estou tratando dos problemas que o reconhecimento da invalidade, e eu acho que essa minha fala ela tem que ser levada principalmente para aqueles benefícios fiscais onde haja uma boa fé do contribuinte, onde haja pelo menos uma aparência de legalidade, né? Eu não trago, obviamente o meu argumento não vale para aqueles conluios, para aqueles atos onde você pode imaginar um concerto entre o contribuinte e o Estado para fazer o benefício legal. Mas eu penso naqueles atos em que há uma aparência de legalidade, em que há uma boa fé, em que há um investimento público relevante, né? Eu acho que para você declarar a invalidade com efeitos retrospectivos, há sérios problemas, há considerações processuais que devem ser levadas em conta e considerações substanciais que devem ser levadas em conta. Quando eu penso em modulação dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade no Brasil, o que me causa um certo alarme é que o tema é colocado no final, depois que a decisão foi tomada, depois que já acabaram as sustentações orais, depois que já acabou a instrução probatória, né? Ali no apagar das luzes, vem o ministro, tira do bolso, mas e aí? E agora que decidimos? Modularemos ou não? Como é que fica o princípio do devido processo legal aqui? Como é que fica o princípio do contraditório aqui? Quer dizer, será que aquele indivíduo que teve que fazer um esforço argumentativo tremendo para demonstrar que a norma era inconstitucional, será que vai ser dado a ele a oportunidade dele se pronunciar sobre aquele determinado assunto, dele aduzir argumentos, dele produzir prova sobre se aquele rombo no orçamento que está sendo delegado vai existir ou não? Como é que fica isso, né? Esse é um dado, eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa sobre precedente judicial, no meu livro que está pela Noedes, né? É um dado que na França foi considerado pelo Conselho de Estado, no único caso que eu conheço, onde lá foi feita uma declaração de nulidade sem invalidação retrospectiva dos atos praticados ali. Como que fica o devido processo legal, o contraditório? E a gente vê como no Common Law eles têm cuidado, né, para trabalhar com os precedentes, eles têm, como que eles pensam em todo o contraditório, em toda a estrutura da argumentação jurídica. O precedente que não foi discutido por todos os juízes, que não foi debatido junto com as partes, entre as partes dos juízes, não é um precedente válido. É tido como uma decisão pericúria e não é vinculante, não tem força jurídica nenhuma. Quer dizer, então eu penso que essas questões devem ser trazidas, essas questões processuais ligadas ao contraditório têm que ser levadas em conta. E as outras considerações que eu acho que merecem ser levadas a sério, também no momento de você reconhecer, né, uma eficácia retrospectiva, uma decisão que anula um benefício fiscal, são essas questões substanciais de certeza, proteção da confiança, previsibilidade, as questões com as quais a gente já estava acostumado e todo mundo que leu o livro da professora Isabel já tem um certo conhecimento sobre elas, né? Mas, além disso, tem um outro argumento que o professor Sacha colocou ontem, que é a questão da responsabilidade, né? Quando eu estava discutindo isso até com o Igor agora, antes de começar, o que implica responsabilidade, né? Quando que nós temos responsabilidade? Quando nós temos autonomia, né? Não há autonomia sem responsabilidade e não há responsabilidade sem autonomia, né? E como é que, então, essa proibição de modulação ou, às vezes, a necessidade de modulação, não se pode decidir essa questão sem levar em conta a responsabilidade. A responsabilidade pela criação do ato jurídico, pela promulgação da lei, pela elaboração do projeto, pela concessão do benefício. Eu acho que isso tem que ser um dado, eu acho que é um argumento adicional, assim, para a proteção da confiança do contribuinte e também para
como você colocou isso, o professor Sacha muito bem, para a proteção da confiança até do ente da federação, do município, do Estado, nas suas relações com a União ou com o contribuinte, quando ele se põe no mesmo plano que o contribuinte. Quando há igualdade entre os dois, né, até que ponto ele foi responsável pela concessão daquele benefício? Porque eu acho que é um outro problema filosófico tão importante quanto a confiança. É um outro argumento que eu acho que, a partir de hoje, eu pretendo, pelo menos, levar muito a sério ao trabalhar a questão da modulação. Porque se você permitir que o próprio ente que cria aquela situação de legalidade se beneficie, né? Você cria um ciclo de incentivos à ilegalidade por parte do Estado, ou do contribuinte, ou de quem quer que seja. Porque esse argumento da modulação pode ser generalizado, pode sair do âmbito da guerra fiscal, pode sair do âmbito das relações Estado e contribuinte e entrar no âmbito das relações Estado-Estado, entre um Estado da Federação e outro. Né? Quer dizer, essa responsabilização efetiva pela inconstitucionalidade, eu acho dado muito importante, tão importante quanto a confiança, a ser levado, e até porque ele não se separa dela, né? A confiança, ela é uma proteção da boa-fé, né? E é uma proteção contra a responsabilização. Aquele que está de boa-fé, ele confia porque ele sabe que ele não vai ser responsabilizado pelo eventual insucesso da sua decisão. Né? Há uma clara proteção que teoricamente o Estado lhe daria. Então, eu acho apenas que esses dois aspectos são, essas considerações processuais e substanciais, hão de ser tomados em conta ao analisar os efeitos da anulação, porque me parece que os benefícios fiscais que decorrem da guerra fiscal são, em sua maioria, inválidos, têm que ser corrigidos, mas eu acho que a minha preocupação maior é o que se faz nesse meio tempo, né? Depois que nós corrigimos, daí para frente você tem uma saída política negociada, lícita, e que atenda os interesses de todos. Mas e nesse meio tempo, os investimentos que foram feitos, né? Os empregos que foram gerados, tudo isso tem um tempo ali no meio, né? Uma série de atos que precisam ser protegidos de alguma maneira. E segunda parte, quer dizer, que eu acho, ainda dentro dessas considerações substanciais, eu queria dar uma palavrinha sobre argumentos consequencialistas e como que eles influem sobre a decisão de modular ou de não modular. Né? O Newmark, na sua teoria da argumentação jurídica, ele vai dizer o seguinte: quando não dá para você buscar uma resposta diretamente da lei, deduzir da lei uma resposta para um problema jurídico concreto, normalmente esse problema então vai ser solucionado por meio de princípios. Os princípios te dão os critérios para interpretar a lei. O problema é que, em muitos casos, talvez a maioria, esses princípios são inconclusivos. Nesse ponto, quer dizer, ele vai contra o Working até um ponto, chega no final, o Working diz que os princípios levam a uma resposta correta, uma Corme vai dizer, não, eles não levam. E a partir daí, então, justamente pelos problemas que derivam dos princípios, nós passamos a argumentos consequencialistas. E aí temos um problema sério. O que são argumentos consequencialistas? Porque, se você pensar em consequências políticas ou econômicas da decisão, corremos o risco de chegar, professora Isabel, à análise econômica do direito. Corremos o risco de chegar ao instrumentalismo exacerbado, ao pragmatismo exacerbado, né? A substituição do critério da legalidade por um critério de conveniência, por uma análise de custo-benefício. Né? O direito perde a sua autonomia, a sua arquitetura própria, né? E passa a ser como um grande lençol ou um véu transparente por onde os argumentos econômicos penetram e transitam livremente. Né? Então,
como que nós devemos interpretar os argumentos consequencialistas, já que no final das contas são eles que decidem? Já que quando os princípios não te dão uma resposta, é com base nas consequências que os juízes decidem, quer queiram ou não. Ainda mais num caso politicamente relevante, economicamente relevante, como esse que a gente está tratando aqui. Bom, o Markov distingue, então, consequências probabilísticas e consequências jurídicas. Ele interpreta consequências jurídicas no sentido mais estrito que a gente pode imaginar. Consequências probabilísticas, eu vou dar um exemplo aqui, bem rapidamente, um caso que ficou muito famoso nos Estados Unidos, vários autores comentam, ele foi o caso Henningsen. Né? Quando começa a surgir, a se desenvolver a indústria automobilística nos Estados Unidos, né? e o automóvel passa a ser um bem acessível pela classe média. As montadoras vendiam os seus automóveis com uma cláusula de limitação da responsabilidade, que, à luz do direito dos Estados Unidos, era perfeitamente ilícita. Não havia nenhuma ilegalidade nela. A limitação era o seguinte: se acontecer qualquer acidente com o automóvel que você comprou, né, em decorrência do defeito, a responsabilidade está limitada à restituição do automóvel, do bem, e não os danos corporais ou danos para terceiros que não tinham nenhuma relação jurídica com aquele automóvel. Então acontece um acidente, uma família sofre lesões e vai cobrar o reembolso pelas despesas médicas decorrentes do acidente e a jurisprudência vai dizer não. Essa questão chega à Suprema Corte e eles, partindo de argumentos por princípios, né, o argumento da Corte principal foi a cláusula da onerosidade excessiva e a equidade. Não havia um equilíbrio como naquele contrato. Não havia uma paridade entre os contratantes. Um contratante estava completamente na mão do outro e, por isso, ele permitiu a restituição das despesas médicas, porque aquilo ali não foi uma decisão livre e autônoma do contribuinte, do consumidor, porque ou ele comprava aquele carro ou ele não comprava nenhum e ficava, né? Bom, o caso Henningsen pode ser analisado de duas maneiras. Uma, com um consequencialismo pragmático, a análise econômica do direito, e da outra maneira, à luz do consequencialismo jurídico. O consequencialismo pragmático vai argumentar da seguinte maneira: ora, se eu der a indenização para o indivíduo, para esse consumidor aqui, isso vai aumentar tendencialmente o preço do seguro de automóvel, vai aumentar o preço do bem, já que as próprias montadoras vão ter que se precaver, se precaver contra os eventuais acidentes. E esse preço vai ser repassado para o consumidor. No final das contas, quem vai pagar vai ser toda a sociedade que vai estar pagando para aquele indivíduo. Essa é uma linha do consequencialismo pragmático. Ou seja, é probabilístico, né? São inferências que não decorrem logicamente da decisão, que podem ocorrer ou podem não ocorrer, né? E você repare que esse tipo de argumento ele avalia diretamente um juízo de valor sobre aquelas consequências, um juízo próprio do intérprete. Não é o juízo que o sistema jurídico faz. O sistema jurídico para ele é indiferente se vai haver esse aumento do preço ou se vai ser repassado para o consumidor ou não. Esse é o espírito da análise econômica do direito. E o consequencialismo jurídico, ele tem dois elementos. Olha só esse argumento. Eu vou dizer o seguinte: se eu der a indenização, ou se eu não der, é absurdo, né? Se eu não der a indenização para aquela família que comprou o automóvel, vou acabar rapidinho só. Se eu não der a indenização, eu vou deixar essa família desprotegida. E, deixando ela desprotegida, eu violo o princípio do equilíbrio contratual e tenho uma onerosidade excessiva para aquela família. Repare que há dois momentos aqui. O primeiro há uma implicação lógica entre o fato de não dar a indenização e aquela família ficar desprotegida. Isso é uma consequência lógica da decisão. É uma consequência lógica. Segue automaticamente da decisão. É óbvio, não precisa fazer análise empírica nenhuma para saber que a família vai estar desprotegida e que todas as famílias na mesma situação vão estar desprotegidas. O primeiro momento é o momento lógico do consequencialismo.
E o segundo momento é que aquele fato que você infere logicamente da decisão se subsume numa norma jurídica. O princípio da proibição de tal onerosidade excessiva. Então, há que haver em todos os argumentos consequencialistas. E eu acho que é muito importante tratar disso, porque no direito tributário eles estão começando a aparecer os argumentos consequencialistas. Eles estão começando a ser critério de decisão. Só que, sem estarmos cientes disso, né, se nós cedermos à pressão de argumentos consequencialistas, nós vamos acabar, sem adotar o nome, fazendo análise econômica do direito. Que é extremamente perigoso, porque há uma inversão, na análise econômica do direito, há uma inversão de valores entre democracia e o capital. E o mercado. O mercado determina o conteúdo do direito, não é o direito que determina a forma como o mercado vai agir. Então, eu acho que nós temos que interpretar os argumentos consequencialistas nesse sentido estrito, como sendo aqueles que se referem àqueles fatos que derivam logicamente da norma jurídica e que sofrem incidência de uma norma jurídica. Bom, eu acho que, para apurar esses fatos, nós precisamos do contraditório. Nós precisamos reiniciar a discussão depois que a lei é declarada inconstitucional, mas antes dela ser modulada. Só assim que a gente pode dar uma proteção efetiva a toda a sociedade. Né? Bom, eu só queria, desculpe se fugiu um pouco do tema, mas sobre guerra fiscal eu teria talvez pouco a dizer, eu não tenho conhecimento técnico dos meus colegas, mas sobre modulação eu queria que de modo geral, inclusive nessas questões ligadas à guerra fiscal, essas diretrizes fossem observadas com muito cuidado, a questão da certeza da previsibilidade, a questão da responsabilidade, a questão do procedimento e a questão de saber como lidar com argumentos consequencialistas sem cair na armadilha do pragmatismo e da análise econômica do direito. Muito obrigado.